Você já teve a sensação de, mesmo rodeado de pessoas, familiares, amigos, você ainda assim se sentir sozinho? Eu vi uma cena no ônibus esses dias que me chamou bastante atenção. Eu estava no meu caminho para o trabalho normal, caminho que sempre faço. Do meu lado tinha três adolescentes. Estavam conversando normalmente sobre escola, sobre esporte, futebol, aquela coisa toda. E um deles, visivelmente abalado, começa a falar que a mãe dele estava doente. Ele comenta isso pro segundo que estava do lado dele. E esse segundo apenas ouve e faz um comentário genérico. Nossa, é complicado, né? Situação difícil. E volta, né, a conversar banalidades, né, as coisas do dia a dia, do cotidiano. Até que, novamente, esse primeiro que estava bem abalado fala que a mãe dele está internada no hospital. Ele retoma o assunto. E o segundo apenas ouve e continua a conversar sobre assuntos do cotidiano com o terceiro. E novamente, o primeiro adolescente retoma o assunto, dizendo que a mãe dele teve um infarto. Curiosamente, apenas se ouve o mesmo comentário do início, complicado, situação difícil, sequer se pergunta como ela está. E voltam novamente a conversar sobre outros assuntos do cotidiano, assuntos que eram pertinentes a eles. E esse primeiro que estava abalado acaba cedendo e também entra na conversa dos assuntos do cotidiano. E esse primeiro adolescente que estava com a mãe internada, ele precisava falar, mas não só falar, ele precisava ser ouvido. Eu estava ali do lado, eu escutei o que ele estava dizendo, senti que ele precisava falar, mas também não tomei atitude, não tive conduta naquela situação. Passando esse ponto, eu comecei a refletir sobre o que é verdadeiramente escutar, sobre o que nos torna realmente ouvintes em uma situação como essa. E foi pensando nessa situação que eu decidi fazer esse vídeo de hoje. Eu sou Norton Santos, estudante de psicologia, e você está aqui no Eremita, este espaço onde nós conversamos sobre filosofia, psicologia e assuntos do cotidiano. As reflexões que aqui nós fazemos, elas me atravessam e tenho certeza que de alguma forma também atravessam você. E hoje vamos falar sobre essa sensação que nos acomete a todos, a sensação de se sentir e muitas vezes até de estar sozinho. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han vai dizer em seu livro A Expulsão do Outro que ouvir o outro, ou seja, oferecer a ele a escuta, é sinônimo de oferecer a ele um presente. É trazer o outro à fala genuína. Em certo sentido, ele vai dizer que ouvir é trazer o outro à vida. E é justamente nessa ação de ouvir o outro é que ele vai trazer a sua verdadeira fala. A fala genuína, a fala que vem do âmago do seu ser. A fala que realmente importa. Eu acho que todos nós temos a sensação, como eu falei no outro vídeo, de muitas vezes estarmos conversando com alguém, essa pessoa está ali, está presente, mas ela não está nos ouvindo. Na realidade, às vezes nos dá até a sensação de que ela só está esperando a gente terminar de falar para ela começar o seu monólogo, falar sobre si mesmo, sobre seus interesses. E muitas vezes esse diálogo não deixa de ser um diálogo e se torna um monólogo, apenas barulho, ruído, e não serve para nada. E é justamente por isso que eu decidi fazer esse vídeo, para refletir sobre como a escuta pode ser um ato ativo e não passivo. Como nós, como ouvintes, podemos, através da escuta, oferecer a nossa hospitalidade. Então, dentro deste tema, eu resolvi separar este vídeo em 3 tópicos distintos. O primeiro deles é o presente da escuta. O segundo é a solidão de não existir. E o terceiro é quando alguém me trouxe a vida. Então, falando sobre esse primeiro tópico, nós vamos mergulhar um pouco sobre o que diz Byung-Chul Han no livro A Expulsão do Outro, sobre como a escuta pode ser para nós um grande presente. E bom, nesse caso eu posso até convidar você a refletir sobre isso, sobre quando você se sente ou você se sentiu verdadeiramente escutado, verdadeiramente ouvido pelas pessoas que estão à sua volta. E através dessa reflexão, tenho certeza que a gente pode perceber que quando a gente se sente ouvido, a nossa perspectiva até sobre o que nós falamos muda, porque a nossa fala foi tornada real. Não foi apenas eco, não foi apenas propagada em um ambiente vazio. Não, teve ressonância no mundo.
se impôs no mundo, por assim dizer. Então, aquilo que nós falamos passa a ter vida, passa a ter vitalidade. Então, falando sobre o presente da escuta, eu retorno novamente para esse exemplo do ônibus que nós estávamos conversando aqui, em que esse primeiro adolescente, ele precisava da escuta, ele precisava ser ouvido, colocar a sua fragilidade para fora. Só que ele fez isso. A grande questão é, foi recebido? Eu tenho certeza que muitos de nós, inclusive eu e você que está ouvindo, já passamos por isso, sobre colocar uma fragilidade para fora, expor a nossa fragilidade e não sermos bem recebidos. Ou pior, às vezes nem recebidos não somos. Não somos bem nem mal recebidos, não somos recebidos de fato. Então aquela fragilidade, ela perde lugar. Como nesse exemplo do adolescente no ônibus. Ele foi, aos poucos, deixando de existir. Aquela fragilidade, a vulnerabilidade dele com relação à mãe, foi deixando de existir, sendo apagada, soterrada, para dar lugar ao barulho, ao ruído. Aquilo que realmente importa, que ele queria trazer à tona, foi simplesmente interrompido, dilacerado, deixado de lado por aqueles que muitas vezes ele buscava escuta, buscava apoio, buscava ouvintes. Às vezes ele não queria um conselho, não queria uma solução, mas queria apenas um ouvinte. Então essa fala que importa, essa fala que vem do âmago do nosso ser, que representa quem somos, principalmente nossas vulnerabilidades, com muita frequência ela é apagada, ignorada, porque nós não sabemos mais ouvir. Nós perdemos esse elo, essa conexão. E ouso dizer até essa sabedoria também, porque para ouvir, para escutar o outro, é necessário ter uma certa sabedoria, é necessário ter uma paciência de ouvir o outro, de não querer só replicar a si mesmo através da boca do outro, mas ou querer se ouvir através do outro, se reafirmar através do outro, mas simplesmente ouvi-lo. E é através disso que nós vamos para o nosso segundo tópico, que é a solidão de não existir. Quando eu estava escrevendo esse roteiro, eu pensei que, de fato, a sensação de solidão ela tem muito a ver com a sensação de não ser visto, de não ser escutado, de não existir no mundo, mesmo você estando no mundo. Eu comecei a pensar sobre o que é de fato ouvir. Eu comecei a pensar que alguém que tem um narciso muito forte, que tem o ego muito forte, não consegue escutar, porque está muito preenchido de si. Ou seja, quando nós pensamos muito em nós mesmos, quando nós valorizamos muito a nossa própria jornada, o nosso próprio caminho, a nossa melhor versão, a gente está sempre buscando o aprimoramento nesse mundo materialista, neoliberal, nós não temos tempo nem espaço para ouvir o outro. Ou seja, nós não conseguimos nos colocar à parte para acolher o outro como um estrangeiro, como um estranho a nós, como algo que não faz parte de nós. Pelo contrário, nós tentamos rotular o outro e até prever o que o outro vai dizer, para que, assim que ele termine de falar, a gente já responda de imediato, sem que exista espaço para que a conexão possa se fazer. Então, parando para pensar, nós somos viciados em nós mesmos, somos viciados na nossa história, somos viciados em falar sobre nós, sobre nossos problemas, e temos muito pouco espaço, se é que temos algum espaço, para acolher outra pessoa. É como um exemplo que eu dei em um vídeo anterior, em que o nosso eu é como uma casa. E quando estamos muito voltados ao nosso ego está muito forte, muito elevado, digamos assim, é como se nós ocupássemos todos os cômodos da casa, impedindo que nós possamos receber alguém, dar boas-vindas a alguém. Já estamos ocupando a casa inteira, como vamos receber outra pessoa? Então esse espaço de hospitalidade, ele se perde, ele não existe mais. Porque não temos tempo, não temos disponibilidade, não estamos dispostos e nem expostos a recebermos o outro. O outro, então,
é visto como um estrangeiro, mas não como um estrangeiro que precisa ser acolhido, mas como um estrangeiro que precisa ser combatido. E esse combate, ele vai se dar na linguagem, vai se dar na expulsão do outro, da sua alteridade, da sua diferença. É uma busca incessante por tornar o outro, isso, entenda-se, o outro como aquela experiência que eu não conheço, como aquela pessoa, pode ser meus familiares, até pessoas próximas mesmo, os cônjuges, os amigos. Eu expulso a sua diferença para me relacionar apenas com aquilo que é igual a mim. Percebe como nós não escutamos o outro? Como nós estamos tão indisponíveis na realidade para nos relacionarmos com o outro, que por consequência nos relacionamos apenas com aquilo que é igual a nós? E veja, esse adolescente, apenas para retomar o exemplo, ele teve que sucumbir, né? Ele teve que ceder à pressão da comunicação externa, da comunicação barulhenta, ruidosa externa, que conversava sobre ninharias, assuntos do cotidiano, que poderiam ser ditos em qualquer momento, em qualquer outro dia, apenas para fazer parte daquele momento com seus amigos. Enquanto aquilo que realmente importava a ele, aquilo que realmente lhe causava dor, que lhe causava até uma estranheza, um sentimento estranho que provavelmente ele estava sentindo, não teve espaço de escuta, não teve espaço de acolhimento. Então ele teve que ceder, se entregar à barulheira do igual, se tornar uma coisa homogênea ali, se tornar tão igual aos outros, apagando a sua individualidade. Então naquele momento, pode-se dizer que aquele adolescente não existia. Existia apenas ruído, eco daqueles adolescentes. Ou seja, aquelas pessoas falavam e recebiam um retorno tão igual àquilo que eles falavam. Era apenas eco. E nós também buscamos eco o tempo todo. Nós queremos a confirmação de nós mesmos. A confirmação daquilo que nós falamos, daquilo que nós acreditamos. Em certo sentido, nós não somos tão diferentes assim daqueles adolescentes. Estamos muitas vezes tão imersos em nós mesmos que a outra pessoa do nosso lado pedindo ajuda e nós não temos espaço, não temos disposição e nem vulnerabilidade para escutar o outro. Então nós vamos para o terceiro tópico, que é quando alguém me trouxe a vida. Nesse tópico, na realidade, é mais um convite à reflexão de quando você se sentiu ouvido de fato, quando você sentiu que aquilo foi acolhido, que aquilo que você trouxe não só foi relevante, porque se você trouxe aquilo, com certeza é relevante para você, mas como aquilo foi recebido, se foi ou não recebido, se foi bem recebido, se foi mal recebido, ou se simplesmente não foi recebido. Porque quando nós nos expressamos, quando nós trazemos a nossa fala, nós trazemos também nossa linguagem de mundo. E a nossa linguagem de mundo é a nossa expressão, é como nós nos portamos e como nós existimos no mundo, no nosso habitat, ou seja, no nosso espaço físico, mas também no nosso espaço emocional. Como nós existimos nesse mundo emocional e físico. E isso vai se dar através da nossa linguagem, através da nossa comunicação. E se ninguém nos ouve, ou se nós não nos sentimos ouvidos, é como se nós não existíssemos, como se estivéssemos mortos de fato. E quando alguém nos oferece essa escuta, e provavelmente nesse momento você deve estar lembrando de alguém que te escutou, que esteve com você, você pode reparar que neste momento você se sentiu vivo, você se sentiu que o mundo ressoa com você de alguma forma, que você fez alguma diferença no mundo. Então aqui, na realidade, fica também o convite para que nós possamos exercitar essa escuta, a escuta do outro, e o outro, como eu falo aqui, pode ser pessoas, mas podem ser situações também. Nós estarmos sensíveis
as experiências, as pessoas, as situações do dia a dia, situações do cotidiano, as reflexões que nos surgem espontaneamente. Se nós não estivermos vulneráveis à vida tem muito pouco a nos acrescentar. Agora, se estivermos vulneráveis, dispostos a ouvir a vida, a escutar o outro, certamente nós seremos transformados por ela. Seremos transformados pelo outro. Então, poderemos desenvolver uma coisa única, verdadeira, mais real. Nesse mundo que tem tanto ruído, tem tanto barulho, talvez fazer um pouco de silêncio para ouvir o outro seja a melhor opção, seja a melhor saída. Talvez seja o melhor caminho. Enfim, se você chegou até aqui, deixe sua resposta nos comentários, o que você refletiu sobre isso, sobre como você percebe essa escuta, você se sente escutado, você escuta os outros, como é isso com você? Deixe essa resposta nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e nos encontramos em outro momento, em outras reflexões. Então, até o próximo vídeo.